Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um Nobrecast Entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber eles, que são lutadores de Pro Wrestling. Ela que detém o maior reinado pelo título Extremo e foi a primeira mulher campeã a ter esse título, e é ex-FWA. E ele, o maior vilão da história da CFW, o terror dos maiorais e ex-BWF. Eles fazem parte da companhia CFW. Senhoras e senhores, hoje eu estou aqui com a Angel Blake e Death Rider. E aí, pessoal, como vocês estão? Por enquanto ainda é uma boa tarde, né? Espero que todos estejam bem. Aqui é Angel Blake. Eu agradeço demais pelo convite de estar aqui com vocês. Aqui, tirando a minha voz, né? Como vocês devem estar imaginando. Então, a voz está voltando, graças a Deus. Quero dizer que eu espero que vocês gostem aí dessa entrevista com a gente. E passando para mim, eu gostei do título de um dos melhores vilões da CFW. Eu sou o Death, mas o meu nome é Daniel, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Vamos lá trocar um papo legal sobre o nosso esporte e outras coisas em geral. Bora lá. Você está ouvindo Nobrecast Entrevista. Vamos lá. Angel, se você me permitir, eu gostaria de começar com o considerado o homem mais bonito da CFW. Por quem? Você se pergunta? Por mim mesmo, tá? Death, de onde surgiu essa paixão pela luta livre e como esse caminho se entrelaça com a CFW? Acho que provavelmente a minha história deve ser de muitas pessoas que começou a assistir em 2007 pelo SBT, a famosa título WWE Luta Livre na TV, com Michel Serdão e Jarbas Duarte. Em 2007 foi no SBT, foi quando eu me apaixonei no primeiro stand, né? Que é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu tinha, 10 anos, 11 anos. Uma coisa imaginária, né? Tipo, via o Undertaker e falava, olha, velho, ali. Fazia em casa brincando, porque era uma coisa, não sei qual. Mas por o período que ficou ocioso na televisão, em 2012, quando voltou de novo a WWE com força na Esporte Interativo, eu conheci meus amigos, tipo, o Scott Owen, né, e o irmão dele, que é o Altair, que tá na BWF, né, atualmente. E a partir disso, nós começamos a fazer uma brincadeira de fundo, porque em sala de aula. Antigamente, naquele ano, tinha a Escola da Família, né, e por nós fazermos uma brincadeira à parte, foi a partir daí que nós começamos a adentrar a luta livre, né. Fomos tendo contato mais com o Bob Júnior, com o Nino Merck, com pessoas da Telecat, né, os nomes fortes, né, e a partir disso nós começamos a treinar. Pouco a pouco, fui se atrelando à luta livre, fui vendo a luta livre, né, porque como eu sempre falo com as pessoas que só quando conversam comigo sobre o Pro Wrestling em si, é uma outra vida, né, uma outra realidade, né. Angel, fiquei sabendo que você também é uma daquelas que começou ali pelo tio Silvio. Foi isso mesmo. Às vezes eu me confundo um pouco com os anos. Eu falo muito que quando eu converso com ele, eu falo muito que eu sou da época de 2008, que foi bem a época, eu me lembro bem porque foi bem a época que eu tava no ensino médio nessa época. Então eu juntava com algumas amigas minhas que conheceram, né, também a luta livre. Eu tinha uma amiga que era apaixonada pelo Jeff Hardy. E hoje, tipo, a gente comenta, ela chega a comentar algumas fotos, alguns vídeos meus falando, nossa, que legal que você seguiu, né, com alguma coisa que você gostava. Então eu conheci também nessa época do WWE Luta Livre na TV. Por eu, na época, não ter recursos, na época, para poder continuar assistindo ou procurar na internet e tudo mais, eu passei 5 anos sem assistir. Fiquei triste porque eu voltei a assistir um ano depois que eu soube que o Raw teve aqui em São Paulo. A oportunidade de ir, né, num show da WWE. Ainda morro de vontade, quem sabe eu tenho esperanças ainda de que isso ocorra, nem que demore, mas eu tenho esperanças de que isso ocorra, deles voltarem pra cá. Pra mim, até hoje eu agradeço o Silvio Santos por ter apresentado o Luta Livre pra mim. E hoje, pra mim, eu sou feliz pra caramba fazendo parte desse esporte. Angel, todos conhecem muito você pela guerreira índia, a Incamiaba. Me perdoe, minhas impressões na língua indígena não tá muito forte. De onde surgiu a ideia para essa personagem? Então, na verdade, a ideia surgiu assim. Chegaram pra mim, quando eu comecei na luta livre, as pessoas sempre falavam pra mim o que tinham, o que eles viam na minha personagem. E isso começou a incomodar um pouco.
posso dizer isso. Porque eu não tava passando a ideia de um personagem, eu tava passando a ideia, uma outra ideia que assim, não era ruim, né? Mas como aqui no Brasil a gente é muito conhecido, o Telecat é muito conhecido por personagens, então tava faltando um pouco ali de uma personagem. Ainda mais comigo, que eu praticamente durante muito tempo fui e ainda sou a única mulher no meio dessa marada toda aí da equipe. Faltava um pouco de personagens. E um dia chegaram pra mim e perguntaram pra mim assim: o que você quer de personagem pra Angel Blade? Foi quando eu comecei a pesquisar. Tem uma certa descendência indígena, só que eu nunca pesquisei, nunca fui atrás pra saber, nunca fui pesquisar, né, sobre antepassados e tudo mais. Um dia, alguém começou a me mandar muito material. E eu lembro até hoje quem que é a Marina, a Domina, ela era lutadora da FIO. Hoje ela tá independente, acho que ela tá mais na Action Pro Wrestling. Ela começou a me mandar muito material sobre povos indígenas. E numa dessas, ela mandou sobre as Ixamiabas, que eram guerreiras, que eram tipo, era um grupo de Amazonas, só mulheres, que era uma tribo só de mulheres. Então, elas defendiam o território. Tem a lenda de que elas cortavam o direito para poder manejar melhor o arco e flecha. Elas que iam buscar para os guerreiros, né? Que iam para guerra, as coisas assim, que iam batalhar, né? Elas iam buscar o Muirapitan, que é a pedrinha verde em formato de sapo. Todo mundo que já fez alguma prova de faculdade ou alguma coisa já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, eram elas que iam buscar. Então, eu comecei a me aprofundar bem nas lendas delas, além de juntar ainda a lenda dos deuses indígenas daqui. Praticamente a Angel Blake, ela é uma mistura de duas partes, duas lendas, que são dos deuses, né, que a Angel Blake, querendo ou não, é filha do deus do sol, Guaraci, junto com as guerreiras Ixamiabas. Poderoso Right. O meu personagem em si, ele foi criado baseado com inspirações, né? Como eu amava, na verdade, o Triple H, Undertaker, Shawn Michaels, né? Esses caras que eu sempre via e falava, pô, eu queria fazer uma coisa muito semelhante, né? Coisa de começo, assim, 2012, 2013, né? Mesmo aí, nesse período, assim, eu gosto muito de motoclube, né? Algo assim, tipo, puxado algo mais rock, mais heavy metal mesmo, né? Aí eu falei, pô, vou fazer uma mesclagem, alguma coisa assim, do tipo, pesquisando, né? Aí eu tava assistindo o primeiro filme do Mad Max, né? Que tem o primeiro vilãozinho lá que morre no começo, que é o Knight Rider, né? Aí eu falei, poxa, ó, plágio aí do Undertaker, que é Death, de morte, né? Death Rider, motoqueiro, né? Aí fez Death Rider, né? Que em termos também é a sigla do meu nome, né? Que é Daniel Ribeiro. E cara, todo mundo já se assemelhou, Daniel Ribeiro, safado, olha. Meu personagem em si, ele fez um vilão de começo. Começou mesmo foi essa tríplice, né, do Shawn Michaels, Triple H, Undertaker, né, que é algo mais dark, mais heavy metal mesmo. Mas ao passar dos tempos, ao passar dos anos, assim, né, eu fui vendo que o meu personagem, ele foi amadurecendo, ele foi evoluindo, né, eu fui, tipo, resumindo em si, foi algo que é uma coisa que eu não consigo fazer no dia a dia, né, é um Daniel que eu não consigo interpretar no dia a dia na rua, no meu trabalho, em casa, é algo que eu trouxe pro Death Rider, né, de como eu tô face, né, vamos falar um cara mais bonzinho, né? Vamos falar, né? É aquele cara que, mano, todo mundo pode falar, você é o velho de casa, você é o veterano, você tá acabado, tá quebrado. Que essa questão de quebrado, não sei se vai ter alguma pergunta semelhante a isso, que eu já tive N lesões. Não, calma. A gente vai chegar lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Daqui a pouco. Assim, esse aqui pegou um pouco do Rey Mysterio da WWE, né? Que é derrotar o gigante. Você enfrentou diversas vezes o Scott Owen, que é acho que o dobro de você, né? Isso é verdade. Porque lá passando do tempo assim, eu mesmo assim, eu falo mais pela questão do meu físico, né? Porque eu comecei a adentrar mais nessa questão de atleta a partir mais de 2016, né? Porque quando eu tive mais condições financeiras, porque eu comecei menor de idade. Eu comecei em 2012 com 15 anos, tava ainda estudando ainda. Não tinha condições pra pagar uma academia, pagar algum treinamento, alguma coisa específica. Era só passagem pra ir treinar luta livre, que
antigamente aquele período era o quê? 2,50 a passagem de ônibus, trem. Antigamente enfrentar, como você citou mesmo, o Scott Owen, entendeu? Teve outros lutadores que passou pela nossa jornada aqui na equipe, tipo o Gustavo, que era um amigo nosso que era maior também, que eu acho que é o Taylor Wolf, né? Eram pessoas maiores do que eu, e mesmo assim, com a prática da luta livre, eu me desdobrava no máximo possível para me mostrar também até que superior. Claro, nas minhas extremidades, mas ali no máximo possível, tentando me vencer sempre. Falando justamente dessas suas lutas, Dev, uma luta que eu lembro, assim, o Ice Kraken, né? Alguma coisa assim. Crack, isso. Que você derrotou ele. Você derrotou como se fosse um dos irmãos do Scott pra poder enfrentar ele, acho que na final de um campeonato, né? O que eu realmente queria saber daquela luta, cara, é que, tipo assim, cara, que interpretação foda, meu Deus do céu, que você teve ali naquela luta, cara. Porque assim, quando você terminou de derrotar o cara, você já levanta com a cara, tipo assim, agora, já manda que agora é o outro, sabe? Tá só esperando o outro. Cara, atuação assim pra você, Dev. Como vocês conseguem atuar tão bem assim, tendo que lutar ao mesmo tempo? O detalhe que você tá falando é uma coisa que, como eu e a Angel e o nosso líder, o Big Black, nós passa isso no treino. Porque é assim, vamos ser assim, vamos por parte, assim. A luta livre, todas as pessoas que adentram o esporte, eu sempre explico no primeiro dia, assim, ó, que a luta livre, o pro wrestling, ele não é um esporte, assim, como você dar um exemplo, um jiu-jitsu, que você mesmo se gradua, é algo mais ali, como pra falar, não é genérico, mas algo mais regrado, sabe? A luta livre em si é um esporte tão complexo, porque ele abrange detalhes assim, como você falou, de atuação, questões de físico, como posso dizer também, um produto, né? Um produto. Porque cada pessoa que entra no esporte, vamos dar um exemplo eu entrei no esporte agora na luta livre. Pô, eu não sou um mero atleta, nós somos um produto a partir dali. Por quê? Dependendo do nosso personagem que nós vai abordar ali no ringue, no dia a dia, nós vai ter, tipo, abrir um leque de opções de o que nós vamos, tipo, mostrar. Como, por exemplo, você falou na atuação. Pô, aquele momento ali é o momento que eu tive que vencer com toda a minha força uma pessoa que vem comigo desde 2012, vem me acompanhando, vem evoluindo pra chegar naquele momento daquela história, tipo, ele tá postando a carreira dele, o personagem dele, a vida dele. Então, o que vai depender de mim é a minha interpretação, é o meu apresentar. Eu mesmo assim tenho um exemplo claro que foi em 2013, com os Gigantes do Ringue aqui na minha cidade perto, aqui em Mauá, que teve um evento do Dia dos Pais, e literalmente foi 11 dias corridos, tipo, começou o evento no domingo, acho que era dia 1º, foi terminando dia 11, Dia dos Pais, que foi um evento, tipo, promocionado do shopping pro Dia dos Pais, né? 11 dias só de luta livre. A primeira vez quando eu cheguei, tinha um segurança do lado do ringue, assim, que eu perguntei, ô moço, desculpa, onde fica o vestiário pros lutadores? Sabe aquela olhada 360, assim, que o cara olha de cabeça aos pés, falando, nossa, você é lutador? É isso, mas só ele já diz mais que 1000 palavras, né? Aí eu falei, não, eu falei assim, sou Gigantes do Ringue, nós chegamos agora que eu preciso ver que, tipo, vai começar o evento daqui a pouco, e preciso saber onde tá o vestiário, né? Aí levou a gente lá na recepção, lá no vestiário, tudo certinho, né? Vocês estavam esperando aquele cara todo musculoso, não sei o que e tal, né? Exatamente, isso é quando nós entramos em 2013 no Michel Serdan, no Gigantes do Ringue, como eu falei, em 2013 eu tinha 16 anos, eu era um chassi do Rio, era tipo de um Red Calibre, de um Duarte, cara de pedra, que era cara assim que você vê assim de longe que é um cara que é lutador, tá ligado? Até o próprio Michel Serdan, na época, e hoje em dia o cara ainda é um armário, né? Exato, entendeu? Pra você ter ideia como que era. Aí, com isso, naquele período assim, é uma coisa que nós tipo da CFW, como nós adentrou nas Gigantes do Ringue, o que nós trouxe pra gente, assim, foi a questão, tipo, da agilidade, sabe? Sangue novo, né? Aí, beleza, o show começou às 19 horas da noite, aí eu acho que foi a segunda luta do dia, foi eu e o Bob Ramirez. Aí nós fez a luta, tudo legal, bonitinho e tal. Quando nós foi embora, o mesmo cara que fez o olhar 360 olhou pra mim e falou, poxa, agora sim devendo pra vocês, viu? Que vocês fazem no ringue aí não tem ninguém que faça. Só de uma pessoa olhar pra mim e falar assim, eu falei, pô, eu acho que a minha missão foi cumprida então em cima do ringue, né? A pessoa gostou do que eu fiz ali, tipo, até nossa luta, do nosso entretenimento ali, né? E pode ser você faz 10 minutos de luta, 30 minutos, uma luta de WrestleMania, sabe? Cada lance, cada golpe, cada discurso de expressão, você tá tendo uma certa realidade que a luta livre lá traz pra quem tá assistindo. Aí, John Blake, como é essa
mistura de luta com interpretação? Eu vou falar bem a verdade pra você. No começo, pra mim, foi um pouco mais difícil. Foi um pouco mais difícil. Você tem que conciliar praticamente... Não só essas duas, né? Você tem que conciliar muita coisa numa luta. Mesmo que a luta ali, você tá, como o Def falou, você tá interpretando, você tem que tá fazendo golpe, você tem que registrar, você tem que lembrar que você tem que cair na hora certa. Então, assim, é um misto de coisas numa luta de 10, 15 minutos que você tem que fazer tudo certinho pra você realmente passar pro público que a luta livre é isso aqui. A luta livre, ou telecat, ou pro wrestling, mesmo tendo um grande auge nos anos 80, com Michel Serdan e companhia, veio a sair do mainstream. Afora você vê até lutadores virando estrelas de Hollywood. Para vocês, qual foi o maior erro que causou isso e o que seria necessário para voltar ao auge? Essa é uma coisa que é uma visão minha, é do jeito que não foi vendida, né? Porque é se tratada como, pô, é uma luta de verdade ali, tá acontecendo, né? Mas na realidade, quando descobriram que, pô, isso é uma farsa, estão enganando a gente, você pode reparar que começou a decair, entendeu? Foi patrocínio, foi perdendo força e tal, foi decaindo, né? Vamos falar, foi pra decadência. Mas ao mesmo tempo, com nomes grandes da luta livre, como posso dar um exemplo assim, ó, o próprio Michel Serdan, tem um Baldo Júnior que tá firme e forte aí, ó, que tá fazendo gravações pra televisão. Pô, é uma coisa grandiosa que nós temos nesse esporte. Muita pergunta pra mim, tipo, pera, por que vocês não fazem uma equipe só? Por que vocês não se unem e tal? Eu falei, não, pera aí, é legal ter a união? Mas aquela união sadia do quê? Tipo, pô, eu sou dessa FW, vou assistir o show da WWF, pô, eu vou lá pra prestigiar o esporte, vou lá pra prestigiar a equipe, entendeu? Eu vou lá pra engrandecer o esporte, pra mostrar que o esporte tá forte, sabe? Não é uma guerra, tipo, você lá no meu canto e eu aqui, sabe? Não, isso é uma coisa que, ó, em 10 anos eu fui vendo assim e falando, meu, é isso que acaba com o esporte, entendeu? Claro, tipo, pra nós batalhar pra chegar a um nível lá fora, não, nós precisa ralar muito, né? Porque lá fora foi vendido corretamente que era um entretenimento. Pô, o México, o México eu posso falar que é uma religião dos caras, entendeu? Porque tem um exemplo claro mesmo assim, que o Xandão mesmo, quando foi pro México, ele falou que pra você se denominar lutador, você tem tipo um RG lá. Pô, Death Rider. A minha cara lá é um documento oficial. Mas se você quer trazer a mesma grandiosidade aqui no Brasil, é esses pontos assim que eu acho que posso falar que é pessoal e profissional que tem que melhorar cada dia. Claro, vem outras partes burocráticas que existem de patrocínio, entendeu? Divulgação também, das redes sociais, mídias, o que for ao nosso alcance, né? As pessoas podem falar o que quiser. Na época da Telecat não era falso ou qualquer outra coisa, mas, cara, uma coisa que sempre bate na minha cabeça quando eu lembro da época de auge do Gigante do Ringue, por aí vai, principalmente do Michel Serdan, é aquela luta que ele fez contra o Aquiles na jaula. Não sei se vocês se lembram. Toda vez que eu vejo aquela luta, eu falo, velho, é no Brasil. Começa a luta, primeiro round espetacular. Prepare o seu coração. É todo Aquiles. Vai, Michel, começou o ataque. Vai jogando ali na grade, jogando na grade. Jogou logo, a vida já tá completamente sem novo. Olha lá de novo. Pode até acabar a luta agora. Olha só. Toda suja de sangue. Está inteiramente ensanguentado o Aquiles, o matador. Olha, Valadares, como profissional de luta livre que eu já fui, uma coisa eu digo, o mediador deveria jogar a toalha e dar por encerrada essa luta. Uma das coisas que eu mais gostaria de saber de vocês, aproveitando até que vocês são lutadores, essa questão mesmo do pessoal que vem em vocês. Como vocês dizem, eles sempre vêm com a cara de deboche e tal. Mas fora esse lado do público, como é uma vida de um lutador? Obviamente não é fácil. Mas como é realmente a vida de um lutador de luta livre? Eu posso responder pra você que a vida de um lutador não é muito fácil aqui no Brasil. Como o Def, ele sempre fala em muitos lugares, geralmente, vamos supor, lá fora, como é uma coisa mais, uma tradição, tem gente que praticamente vive, né, de luta livre, então a pessoa ganha pra isso. A gente aqui mais gasta do que ganha. Ora. Fora que assim,
assim, a vida fora do lutador. A gente tá ali, a gente tá fazendo uma apresentação pra vocês, a gente quer mostrar o nosso melhor, mas fora, por exemplo, o Daniel já teve várias lesões, eu tive apenas uma por enquanto, mas não é fácil, porque até procurar hospital, até fazer cirurgia, passar, né, por todo o processo de recuperação. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma ferramenta nossa de luta, tem que procurar as pessoas certas para fazer, porque não é qualquer costureiro que faz. Fora também a vida de trabalho, porque, por exemplo, o Def, ele trabalha fora, e eu já, por enquanto, ainda tô no grupo de desempregados. Eu queria deixar um recadinho para algumas empresas que eu sei que escutam o Nobrecast. Se tiverem uma vaga onde a Angel mora, cara, vocês não têm uma lutadora de pro wrestling cheia de história para contar na empresa de vocês. Então, né, o que tá faltando para vocês chamarem ela? Mas assim, sempre quando eu falo em relação à vida de um pro wrestling ou de um lutador, inclusive, Angel, você falou uma coisa muito boa, que lá no Japão a cultura do pro wrestling ela é gigantesca e obviamente ele tem o seu nome, como você citou, e, inclusive tem nomes gigantescos, porque o pessoal aqui no Brasil só conhece o que? A WWE e agora recentemente a AEW, né? Lá no Japão é tão grande quanto a WWE, a New Japan Pro Wrestling é um exemplo claro disso, né? Em relação à vida de um pro wrestling, sempre quando eu converso sobre um wrestling, eu sempre bato na mesma tecla, que a vida de lutador não é fácil, principalmente quando eu assisti um filme com o Mickey Rourke, se eu não me engano chamado O Lutador, que mostra como é a vida de um lutador de luta livre depois dos anos de glória, né? Nessa vida você pode perder tudo que ama, e tudo que ama você. Eu já não ouço tão bem como ouvia. Esqueço as coisas. Eu já não sou tão bonito como eu era. Mas caramba, eu ainda estou aqui de pé e sou um carneiro. O tempo vai passando, então eles dizem. Ele já era. Está acabado. É um perdedor. Está liquidado. Mas querem saber? As únicas pessoas que vão me dizer que está na hora de parar são vocês aqui. Vocês aqui são as únicas pessoas por quem vale a pena continuar lutando, porque são a minha família. Angel, apesar de ter algumas mulheres na luta livre, principalmente no mainstream, inclusive uma favorita que eu gostaria de citar pra mim é a Tay Conti, né? Percebe-se que a divisão feminina brasileira dentro da luta livre nacional ainda é um pouco desconhecida. Porém, o nome Angel Blake é muito comentado como a melhor wrestler feminina da atualidade brasileira. Como você vê esse posto e como você vê a divisão feminina em si? Olha, primeiro de tudo, eu fico sempre muito sem jeito quando falam que eu sou, querendo ou não, a melhor daqui, porque eu falo a verdade, eu sou muito longe disso. Angel, humildade não conta. Porque vamos ser sinceros aqui, todo mundo que conhece luta livre sabe o seu nome. Não, isso, eu fico muito sem jeito de falar sobre isso, porque uma coisa que eu sempre quis, desde que eu ganhei o título extremo, que eu fui praticamente igual. A CFW teve várias mulheres que já passaram pela história da equipe. Eu ter sido a pessoa escolhida para carregar esse nome de a primeira mulher a ganhar um cinturão, que querendo ou não, eu acho que eu posso dizer que eu sou a primeira mulher a ganhar um título individual no Brasil. Se eu não me engano, a primeira mulher que ganhou um cinturão dentro do Telecat foi a Bia Perversa. Se eu não me engano, foi um título de Tatos na BWF junto com o Cadu, o Sem Noção. Eu acredito que seja isso, mas eu sou praticamente considerada, eu acho, se eu estiver falando besteira, groselha, alguém pode me corrigir, não tem problema nenhum. Mas até o momento que eu ganhei o cinturão, as pessoas chegaram pra mim e falaram que eu era a primeira mulher a ganhar um título individual no Brasil. Eu na equipe de person daqui. Então, assim, quando chegou isso pra mim, era um misto de sensações, porque realmente, quando você fala, é muito, muito difícil dentro do Brasil você ter nomes femininos no pro wrestling. Uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, a gente sempre mostra a realidade. Quando eu vejo alguma menina, eu falo, gente, é impossível vocês não sofrerem isso aqui, entendeu? Vai ter gente falando de você, vai ter mulheres te dando as costas, mas se realmente você gosta disso aqui, se você gosta da luta livre, você tem muito que dar a cara a tapa, muito. Porque uma coisa que eu sempre falo é que a gente sempre tem que estar provando coisas. Ou seja, você tem diversas lutadoras que são excelentes
a níveis a serem como os homens, assim, no sentido de inspiração para os mais novos. E eu não vejo qual é a necessidade desse preconceito, todas essas coisas todas. Eu fico tentando entender mais ou menos assim como é que funciona a cabeça dessa pessoa. Pra ser muito sincera, é uma coisa que a gente também se pergunta. Vamos falar sobre uma coisa que sempre me perturbou. E agora eu tenho a oportunidade de perguntar ao próprio Def. Sempre no começo foi o vilão, mas hoje você meio que foi pro lado do sistema. Como o seu personagem se vê hoje em dia? É como eu falei no comecinho, se vocês fossem, pô, Daniel, isso é bom, ficou uma merda, pô, aqui, né? Hoje em dia esse brasileiro que chegou lá aqui na base da história, né? Ver como que tá a nossa história no meio da equipe, como que tá no meio da carruagem, né? Eu só falei sobre esse negócio do sistema e já já vocês vão entender o que a gente tá falando aqui. Mas eu quero muito que o Death Rider do sistema, esse Death Rider que antes era o cara, o vilão, que batia em todo mundo, inclusive... Nossa, o cara bateu no Richard, cara. Quem que tem a coragem de bater no Richard, cara? Gostoso bater nele. Esse é o mesmo cara que hoje se ajoelha perante o sistema. E já já vocês vão entender o que eu tô falando. Mas assim, como o seu personagem se vê, né? Então, esse sistema que você tá falando, por esse privilégio de eu saber como que é o outro lado, eu tenho que estar desse lado para falar como que é a realidade. Por isso que a cada momento que eu estou no ringue, cada momento que eu estou demonstrando a minha responsabilidade como frente da equipe, eu tenho que mostrar a sinceridade para o que eu tenho que fazer, entendeu? É como o meu lema, custe o que custar, não importa o que eu faço, não importa o que eu fale, o que eu tenho que defender, não importa se infelizmente eu sofro ou não, eu tenho que estar de pé, entendeu? Eu tenho que mostrar resistência. Porque todo santo dia vai ter algum empecilho para me impedir de ganhar alguma coisa. É como você falou, esse sistema eu tenho que usar ao meu favor. Eu não posso deixar ele, claro, não posso deixar ele sucumbir ou, tipo, eu posso então sumir, vai. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar batalhando para os meus direitos, para os direitos daqueles que estão comigo, dos meus ideais. Para todo dia, para aqueles que olharem para mim e falarem, é nesse cara que eu acredito. É uma frase muito bonitinha para o famoso PG Death Rider, né? O famoso Death Rider da era PG, né? Da CFW. Porque, cara, então, você meio que fez uma briga uma vez, uma briga de microfones, como eu gosto de chamar, contra o próprio gerente geral Pink. Sim. Mas daqui a pouco vocês vão saber mais sobre o sistema, o que a gente está conversando, e saber mais sobre o que de acha o Pink, tá? Daqui a pouco, depois dos comerciais, daqui a pouco a gente volta. Oi, tá curtindo o Nobrecast? Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube e nos seguir lá no Instagram, @Nobrecast. Muito obrigado por escutar o Nobrecast. Produtos com selos de aprovação Nobrecast com frete grátis pelo app da Shopee? Corre no link da descrição do podcast. Produtos com frete grátis e outros descontos está sujeito às regras da Shopee. Opa, tá vendo seu cabelo caindo no travesseiro? Não se preocupe, o produto que revolucionou o mercado norte-americano contra a calvície agora pode estar em suas mãos. Sem queda, Trinoxidil americano, o único tratamento no mundo que é capaz de restaurar 2.000 fios de cabelo por semana. Ai, droga. Tá tudo bem aí, cara? Ai, cara, são minhas costas que estão doendo demais, cara. Já passei tudo que é remédio e nada resolve. Cara, tenta o Curcumin. Quê? Curcumin é um remédio excelente que, além de tratar da sua dor nas costas, ele trata das dores nas articulações. E é o único remédio na área a tratar a dor no ato. É tiro e queda. Eu tenho até aqui. Toma. Nossa. E não é que é verdade? Eu tô te falando. Curcumin à venda através do primeiro link na descrição. Death Angel. Uma das lutas que é mais lembrada pelos fãs da Angel Blake é a primeira luta do caixão que tivemos aqui no Brasil. Angel Blake versus Pesadelo. Eu, pelo menos, gosto muito da violência que vocês tiveram nessa luta. Pra você, Angel, como foi a experiência de ser quase sepultada pelo Pesadelo? Eu vou dizer a verdade, hein? Esse quase aí eu não gostei não, hein? Gostei não.
Eu posso dizer que foi uma das melhores lutas que eu já fiz aqui no Brasil e ainda, como eu falo, eu fico sem jeito ainda de falar que eu participei da primeira casket match, né, a mais conhecida aí, a luta de caixões daqui do Brasil também. Foi um desafio muito grande, posso dizer assim também. Tinha já uma rivalidade muito grande com o Pesadelo desde a época do 2019, começo de 2019, a gente estava tendo aí uma aliança que curta, mas para ter chego numa luta como essa, que foi no Madhouse de 2020, antes da pandemia, né? Deveria ter algumas outras lutas especiais aí, mas infelizmente a pandemia veio e acabou cortando nossos sonhos aí. E também outra coisa que foi muito legal desse evento também, desse Madhouse, foi a casa cheia. Ali a gente pôde ver na plateia, tinham amigos nossos de outras equipes lá, torcendo pela gente, assistindo a gente. Tanto que no final da luta tem o pessoal carregando o caixão do Pesadelo. Eu tenho algumas ideias, mas eu vou deixar vocês aí na surpresa. Meu propósito hoje é chutar o Pink, porque ele tá me sacaneando desde o ano passado. Olha onde ela vem pra falar mal do Pink, não é bacana? Onde ela vem? No podcast de um cara que é defensor do Pink. Então, assim, é complicado você falar isso, entende? Não chutar o Pink, eu vou fazer de tudo, porque ele não vai me sacanear mais, eu não vou deixar. Agora o meu intuito é esse, chutar o Pink. E vamos falar sobre Angel Blake versus Pink. Você usou, nossa, que oportunidade que eu tenho, Jesus Cristo. Você usou o sistema para poder arranjar uma luta que não existe contra o Pink, deu a luta e ficou reclamando depois que o Pink tinha roubado. Ou seja, você, Angel Blake, você não tem nem a decência de aceitar que perdeu. Sobre essa luta, eu não tenho nada pra dizer. Claro, você perdeu! Sabe quando vocês vão qualquer um que está me ouvindo aí, qualquer um sendo Pink, qualquer um de vocês que está me ouvindo agora, vocês sabem quando que vocês vão me ouvir falar sobre essa luta? 2023. Olá, meu casal maravilhoso, casal lindo que eu amo. Você já sabe quem tá falando, né? É o seu gerente que vocês tanto amam, o gerente Pink, também campeão de tempo da CFW e o único lutador invicto da história desse equipe. Eu queria conversar com vocês nesse podcast maravilhoso, esse podcast lindo, estamos entre amigos, todos amigos que se apresentam do nome maravilhoso que eu amo tanto. Eu queria dizer que o ano de 2022 ainda não acabou. Eu tenho que ouvir o nome Death Rider, eu tenho que ouvir o nome Angel Blake, e eu só vou parar quando eu conseguir fazer vocês dois sumirem da história. Fãzinho de Pink, para o próprio Pink, esse ladrão. Eu só tenho uma coisa pra falar pra todos vocês. Eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. O meu assunto é com ele diretamente. E pode ter certeza que vocês vão se surpreender com o que eu tenho pra vocês. Meu, o Pink, ele pode falar qualquer coisa, mas ele não sabe o que nós passa. Ele não sabe o que nós sofremos em cima do ringue. Ele só fica lá de baixo, criticando. Mas o sistema que ele usa é um sistema falho. Death e Angel, quem quer conhecer vocês, saber mais sobre a CFW, aonde é que consegue achar informações sobre vocês? Meu Instagram tá Angel Blake, tanto CFW, tudo minúsculo, então vocês podem estar conhecendo lá. Eu tenho trabalhado bem mais no TikTok também, lá tá o arroba o Império da Blake, então ali eu posto mais coisas feras, né, tanto os treinos também. Posso algumas outras coisinhas idiotinhas lá, mas eu tenho trabalhado bastante lá também. E a CFW também tá no YouTube, tanto no YouTube quanto no TikTok, quanto no Instagram, tá CFW Luta Livre. Então, quem puder tá lá, tá seguindo a gente para acompanhar nossos conteúdos. A gente tem postado bastante sobre treinos. Se você quiser também tá vindo fazer parte da equipe, você que é de São Paulo, nós estamos no ABC, Academia Nautilus em Santo André. É muito facinho de chegar. Ele é 5 minutos da estação linha turquesa, né? É linha 10, não? Linha 10. Então, é do lado do shopping. Você sai da estação, você vai ver, tipo, do lado, dependendo do lado que você sair, você vai ver do lado direito, você vai ver um step e ele é na rua beirada.
na Avenida Industrial. Literalmente, é do lado do shopping. Eu me encontro no Instagram também, DeathRed, tudo minúsculo, .cflab. É uma coisa que é Angel Blake, né? Acho que é padrão nosso, né? Divulgar nossos treinos. Divulgar o nosso dia a dia na equipe, o meu perfil De DeathRed é meu perfil pessoal também, né? Que tem coisa de Airsoft, que eu não só faço luta livre, prática Airsoft também. a Angel também, né, que é minha parceira de guerra. E no Facebook, meu nome mesmo, Daniel Ribeiro dos Santos. Que lá também, tipo, Eu divulgo o Death Rider ali também. Mas se quiser adentrar com a gente aqui, nessa barca aqui, nesse ringue, só chamar a gente no direct ali, ó. Você fala, ó, eu quero teste de fazer luta livre, que eu, tipo, quero fazer parte da equipe CFW, como eu faço? Eu quero passar todos os direcionamentos para você entrar com a gente e fazer parte da nossa história. Senhoras e senhores, esse foi mais um Nobrecast. Eu quero agradecer demais ao Def e à Angel por estar participando aqui. Gostaria de agradecer também a você que está ouvindo, né? Sou eternamente grato também a você. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou, até.